Olá, estamos aqui com Marcos Sêmola. Obrigado, Marcos, por estar conosco. Hoje iremos falar sobre crises, escolhas e futuro das empresas sobre a LGPD. Então, Marcos, eu aqui da Inglaterra eu posso perceber que não são todas as empresas, né, falando da versão da GDPR, que se adaptaram à lei completamente. E o Brasil, já que também vivemos diante uma crise, né, que as empresas têm que fazer escolhas. Aplicam os meus processos ou seguro meu fluxo de caixa, talvez eu não tenha esse dinheiro para investir agora. E aí? Olha, excelente ponto, Rafael. Aliás, obrigado pelo convite. É muito bom estar falando de um tema tão relevante para a audiência, né? Se nós analisarmos a situação, ela tem algumas especificidades, né? Nós estamos falando de um país que tem uma cultura latina e que, por causa disso, não tem uma cultura de prevenção. Esse aspecto acaba combinado com outro aspecto, que é o momento em que a LGPD entra em vigor, né? O momento em que estamos todos em crise, crise que não se sabe ao certo quando acaba, e nem tampouco os efeitos de médio e longo prazo dessa crise. Esse conjunto de vetores de influência, vamos dizer assim, ele provoca nos líderes empresariais a necessidade de fazer escolhas. E essas escolhas, elas são de fato preocupantes. Eu costumo classificar as empresas em três grandes grupos e, portanto, em três tipos de escolha diferentes. O primeiro grupo é o grupo das empresas muito afetadas pelo momento que nós estamos vivendo, e talvez por estarem num modelo de negócio que sofreu e vem sofrendo muito com a crise, culminando com a falta de resiliência ou uma baixa resiliência. O que significa na prática? Que as empresas que compõem esse primeiro grupo estão focadas na sobrevivência. Elas estão tentando hoje garantir o amanhã. E a essas é muito esperado que não consigam se dedicar, investir e definir como uma prioridade a aderência à LGPD. Já o segundo grupo, Rafael, são das empresas que, apesar de terem boa resiliência e estarem conseguindo gerenciar esse momento de incertezas e de crise, eles optaram por negligenciar a lei. Simplesmente entendem que a lei ou não tem importância, ou a lei não terá aderência, ou até mesmo que a autoridade nacional de proteção de dados não tem a capacidade de fiscalizar e multar. E optaram, de maneira irresponsável, no meu ponto de vista, em negligenciar o direito que a lei procura proteger, que é o direito à privacidade do cidadão. Felizmente, a sociedade não é composta apenas desses dois grupos. Tem um terceiro grupo, o grupo das empresas que, por questões também de boa resiliência, boa previsibilidade, elas pensam no futuro, elas têm uma visão de fato no longo prazo. Essas reconhecem desde já que privacidade não é um tema limitado ao Brasil e que a LGPD não impõe restrições e critérios para se tratar dados pessoais de maneira isolada, mas sim é um requerimento conectado às necessidades globais, aos desejos dos cidadãos globais. E essas empresas, portanto, mesmo que não usufruem do investimento que estão fazendo agora, no curto prazo, na conformidade com a LGPD, elas estão pavimentando uma trajetória em que elas vão se destacar, em que elas vão conseguir transformar o investimento feito hoje em LGPD num diferencial competitivo. Então, o que você está ilustrando é que a confiança, né, o trust, é algo que passará a ser uma demanda no mercado. Ou seja, se eu tendo a fazer negócio com uma empresa ou comprar online, a minha exigência como consumidor ou empresa será a confiança sobre meus dados. Então, o que eu entendo pela dinâmica, confiança e trust, ou a mesma palavra, são algo que passará a ser um novo mercado. Olha, talvez a confiança nunca tenha saído desse jogo, mas ela ganha cada vez mais importância, uma vez que as empresas estão muito próximas umas das outras
por conta do acesso à tecnologia e a próprio efeito da transformação digital, né? Então, num ambiente competitivo, comercial, onde as empresas têm condições de disputar umas com as outras de igual para igual, ou muito próximo disso, não apenas no mercado físico onde elas se encontram, mas globalmente, outros vetores passam a ter muita relevância. E confiança é um vetor talvez o mais importante, né? As pessoas querem fazer negócios com outras empresas ou com as empresas que transmitam confiança. Empresas procuram parceiros de negócio que querem estabelecer com elas relações de confiança. Então, a LGPD é só mais um instrumento para conseguir comunicar para o mercado essa confiança. O mesmo acontece, por exemplo, Rafael, com a sustentabilidade, né? Hoje nós vemos empresas buscando ou priorizando negócios com outras empresas que tenham uma postura de respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade do planeta. É a mesma lógica. É muito interessante o tema que a gente está trazendo. Porém, a gente sabe que tem empresas que vão tentar o atalho, ou o corta-caminho. E aí? O que aqui acontece? No mundo inteiro, sempre pessoas tentam levar alguma vantagem, certo, no processo, mas será que vale perante a consequência? E no Brasil, como que você vê, já que você está mais na frente desses negócios, Marcos? Olha, eu preciso trazer um senso de realidade para essa discussão, né? E essa realidade começa entendendo o que nós chamamos de conformidade com a LGPD. Para começar, a conformidade não é um produto que se compra numa prateleira e nem tampouco um estado que se atinja e uma vez atingido, você pode relaxar porque o trabalho terminou. Pelo contrário, conformidade é um estado que você precisa manter continuamente na sua empresa, dando à sua empresa a capacidade de demonstrar de maneira tempestiva que ela adota as melhores práticas de respeito aos dados pessoais dos cidadãos. Então, isso me leva a concluir que as empresas elas precisam pensar no longo prazo. Elas precisam hoje priorizar o assunto para construir uma jornada em que ela seja capaz, ao final dela, de demonstrar com o máximo de maturidade possível esse tal respeito, esse tal zelo e diligência com os dados pessoais. Agora, o senso de realidade a que eu me refiro é de que ninguém sai do 0 para o 100 em apenas um passo. E que também cada empresa é responsável pelo seu próprio apetite de risco. Logo, o que eu chamo de trajetória ou jornada de conformidade pode variar de empresa para empresa, né? Portanto, nenhuma delas precisa seguir o mesmo ritmo e nem tampouco adotar uma solução com a mesma abrangência, mas que ritmo e abrangência sejam parte da equação de análise de riscos. E Marcos, assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, qual que seria, de repente, o primeiro passo para a empresa tomar perante, né, a nova Lei de Proteção de Dados do Brasil? O que você sugere? Né? Eu preciso fazer, e aí? Tá, eu vou tornar essa lista, né? E nós temos que partir para construir essa lista baseando-se em alguns conceitos. O primeiro conceito, uma vez que a lei entre em vigor, os titulares terão direitos e poderão exigir esses direitos. Então, a primeira coisa que a empresa tem que pensar é em como atender a esses direitos dos titulares. Primeira coisa. Segundo, as empresas estarão sujeitas aos efeitos da má conduta no uso de dados, o que significa penalizações, exposições públicas que acabam corroendo a reputação daquela empresa. Então, pensando nesses dois aspectos, o que vem de imediato? Primeiro, a empresa tem que entender o seu risco. Eu não posso tomar nenhuma decisão quanto à amplitude, velocidade com que eu vou tratar o assunto, sem entender a dimensão desse risco. Segundo, uma vez que eu saiba o risco, eu tenho que entender o meu apetite. Então, esse é o ponto de partida. Uma vez que eu tenha entendido e tome decisões, quais são as ações
imediatas que a empresa precisa fazer. Primeiro, ela precisa documentar os fluxos de dados. Portanto, por onde os dados pessoais entram na empresa. Como eles são tratados. Com que finalidade e por quanto tempo esses dados deverão ser tratados de forma legítima. Qual é a base legal que ampara esse tratamento. Segunda ação, aponte um Data Privacy Officer, ou encarregado, como diz a LGPD. É preciso ter uma interface entre titulares e autoridade com a própria empresa. Esse é o indivíduo, é o orquestrador das demandas e também das proposições internas para tratar as demandas. Terceiro, você precisa criar uma política de privacidade. E eu abro um parêntese muito importante e é relevante para você e para mim como profissionais de segurança. Não é possível manter de maneira sustentável uma gestão de privacidade sem uma gestão de segurança da informação. É como se fosse o alicerce de uma construção. Usando essa analogia, é como se a LGPD exigisse das empresas a construção de um novo andar. Eu só posso construir um novo andar num prédio se a minha fundação foi dimensionada para isso. Então é importante olhar para a segurança da informação. Depois da política, o que eu tenho que fazer? Eu preciso filtrar as novas iniciativas da empresa que usem dados pessoais. Quando eu falo filtrar, eu não me refiro a bloquear. Eu me refiro a avaliar os riscos de qualquer novo produto, serviço ou ação de go-to-market, para evitar que novos riscos de privacidade nasçam a todo momento, sem que você não controle. E por último, mas não menos importante, e é claro, Rafael, essa é a dica mais abrangente de todas, né? É que mesmo que você tenha feito essas 4 ações que eu mencionei, você precisa implementar os controles, e não são apenas tecnológicos, são também físicos, legais e humanos, e você precisa operar um escritório de privacidade. É o escritório que vai dar vida a essa gestão continuada de conformidade com a LGPD. E, Marcos, mais uma última pergunta. E os erros, né, sobre a aplicação da lei? Eu acho que a gente comentou antes da entrevista, e os erros? O que as pessoas estão cometendo de erros no começo do processo dessas leis? De aplicação do processo, desculpa. Bom, claro. O primeiro erro, ele advém de uma falha de conceito. As pessoas, muitas delas cometem erros, os líderes empresariais, os executivos, por desconhecimento de toda a abrangência da LGPD. Então, não os culpo, mas sim os oriento a entender melhor toda essa abrangência. Quais são os principais erros cometidos por eles? Primeiro, entender que a lei ela tem um viés. Ora um viés de processo, ora um viés jurídico, ora um viés tecnológico. Eu já vi empresas concentradas nesses vieses, cada um com o seu, achando que eles isoladamente vão resolver o problema ou vão ajudá-los a mitigar o risco da inconformidade ou até mesmo levá-los à conformidade. Isso é um equívoco. Primeiro erro. Segundo erro, pensar na lei, ou melhor, pensar na solução de conformidade com a lei de maneira reativa, ou seja, procurando bloqueadores, distanciadores ou isoladores dos efeitos da não conformidade, tentando transferir o risco para terceiros, tentando argumentos frágeis se houver uma investigação ou uma fiscalização, né? Não existe espaço para isso. É preto no branco. Cidadãos têm direitos, eles vão exigir esses direitos e as empresas terão que ser capazes de atendê-los, seja negando esses direitos com base em argumentos legais, seja atendendo esses direitos porque são legítimos. Então não tem muito por onde fugir. O único caminho certo é o de reconhecer a privacidade como um direito fundamental e se estruturar para ser capaz de demonstrar essa conformidade a qualquer tempo. Marcos,
Obrigado pelo seu tempo. A entrevista foi excelente. Eu acho que com certeza só vai adicionar valor para quem está buscando começar o processo, entender um pouco do processo. Lógico, não é algo simples, ou não existe o teste prático ou o checklist, né, de 24 horas para LGDP. Então, Marcos, mais uma vez, obrigado pela atenção e o carinho conosco. Rafael, eu agradeço o seu convite e quero deixar uma mensagem para quem nos assiste. Eu gosto muito das analogias, elas nos permitem entender, às vezes, conceitos complexos, mas de maneira simplificada. Você imagina que as empresas, elas estão de um lado do rio e elas precisam levar para o outro lado do rio os cidadãos que têm direitos, né? Para isso, ela constrói uma ponte. Então, é importante que as empresas pensem em construir uma ponte, por mais rústica que seja, usando até mesmo os recursos disponíveis, escassos que ela tem, mas que faça levar esses cidadãos para o outro lado, ou seja, garantindo os direitos deles, mesmo de maneira precária. Isso do que passar muito mais tempo, planejar muito mais e querer construir uma mega ponte, aquela que demora 10 vezes mais e que quando você vai ver, ela não está nem completa, ela está no meio do rio e não consegue levar ninguém de uma margem para outra. Então, menos é mais. Acho que essa é a mensagem. Simplificação, com certeza, Marcos. Mais uma vez, obrigado e aquele grande abraço. Grande abraço.